Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de redação, onde nós vamos então começar o estudo do módulo 30. Bom, o módulo 30, que é um módulo direcionado à produção textual, nós vamos estudar a reportagem, continuar, na verdade, o estudo sobre a reportagem, porque nas últimas aulas, no módulo 28, nós lemos e analisamos também uma pequena reportagem. Então, lá no módulo 28, nós já começamos esse estudo aí, a estudar sobre a reportagem e vamos dar sequência a esse estudo aqui no módulo 30. Vamos lá? Eu quero que vocês peguem a apostila ano 3 de vocês, abram no módulo, que é na página 50, porque tem algumas partes que eu vou também verificar aqui no texto, porque a reportagem ficou bem pequenininha e ficou um pouco ruim aqui de visualizar no slide. Eu quero que vocês peguem, corram lá, peguem a apostila ano 3 de vocês, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar essa aula, ok? Vamos lá. De antemão, eu trouxe para vocês os objetivos, de uma reportagem, o que se espera de nós como leitores, nós como alunos, eu digo nós porque todos nós somos eternos alunos, Quais são os objetivos que a reportagem nos exigem? Bom, retomar as características da reportagem, os objetivos que esse módulo 30 exige da gente, não somente a reportagem, como nós vimos lá no módulo 28, e vamos continuar aqui no módulo 30. O que nós devemos absorver objetivamente sobre esses dois módulos? Nós vamos retomar as características da reportagem, nós vamos perceber a semelhança e diferença entre reportagem e notícia, tá bom? Que foi um gênero que também foi estudado anteriormente, então vocês precisam saber a diferença aqui entre reportagem e notícia. Por quê, professora? Porque ambas têm as mesmas características. A única diferença da reportagem para a notícia é que a reportagem não precisa ser necessariamente um tema atual, um tema mais dinâmico, que a notícia sim. Um tema da notícia ele tem que ser atual para que chame realmente a atenção. Já a reportagem, podemos ver reportagens sobre diversos temas que hoje em dia não são mais estudados, temas arcaicos, e a notícia não. A notícia sempre, o tema tem que ser um tema da hora, um tema do dia, um tema contemporâneo, um tema da atualidade que nos chama a atenção hoje em dia. Temos como objetivo ainda obter informações coerentes e suficientes para a produção da reportagem. Nós iremos produzir a reportagem, tá bom? Compreender a importância do infográfico, trouxe para vocês o que é esse infográfico e das imagens desse gênero textual, diagramar a reportagem, ler os textos sobre bullying, saber bullying e refletir sobre o problema e apresentar oralmente a opinião e a nossa argumentação. Bom, a reportagem como a notícia fala sobre fatos reais e tem a finalidade de informar. Então, tanto a reportagem quanto a notícia eles têm essa finalidade de nos informar sobre um tema, sobre algo. Destina-se a grande número de pessoas e podem ser encontradas em jornais, em revistas e também na internet. A reportagem tem como características, a primeira característica da reportagem é noticiar, comentar e interpretar um acontecimento ou um assunto que pode ser atual ou não. Lembra que eu acabei de falar para vocês a diferença de reportagem para notícia? A reportagem, esses acontecimentos e esses assuntos, eles podem ser atual ou não. Já a notícia não acontece isso. A notícia, os acontecimentos, o assunto ele deve ser um assunto atual, da atualidade. Outra característica da reportagem, trazer informações mais detalhadas que as notícias e pode ser composta de trechos ou textos diferentes, depoimentos ou entrevistas, relatos pessoais, boxes com informações complementares, como por exemplo definições, explicações, um dado estatístico, gráficos, fotografias e etc. Outra diferença aqui entre a reportagem e a notícia. Na reportagem nós podemos detalhar mais essas informações. Já a notícia não, a notícia é algo mais enxuto. Na reportagem nós podemos encontrar relatos pessoais, entrevistas, fotografias, gráficos, dados estatísticos, que geralmente não vem aqui especificamente em uma notícia. Iniciar. Como devemos iniciar uma reportagem? Informando o que, quem, quando e onde. Às vezes também como, por quê, com quem, etc. Assim como também na notícia. Devemos iniciar com um trecho de entrevista ou depoimento, com a opinião do autor sobre o assunto, Quem vai escrever essa reportagem, ele tende a dar a sua opinião pessoal sobre aquele tema do qual ele está escrevendo.
Suas outras partes podem ser compostas de parágrafos, precedido de subtítulo ou de textos autônomos, apresentar um título abrangente, tendo cada parte ou cada texto que acompanha um título próprio. Na maioria dos casos, é escrito em linguagem clara e direta, que pode ser mais ou menos informal, dependendo do assunto tratado e do público a que se destina. Então, aqui nós vimos algumas características da reportagem. Nesse cenário atual, nós podemos dizer também que a reportagem, ela é também um texto jornalístico. Lembra que nós estudamos aí em aulas anteriores sobre o texto jornalístico? Reportagem também é considerada um texto jornalístico. As imagens, ela tem muita importância, né, dentro de uma reportagem. E ela também tem duas funções complementares dentro da reportagem. Ela pode atrair a atenção do leitor e ela vem para enriquecer o texto com mais informações. E isso nós chamamos de infográfico. O que é um infográfico, professor? Eu trouxe aqui para vocês, olha só. Infográfico é a apresentação de informações com preponderância de elementos gráfico-visuais, que podem ser fotografias, desenhos, diagrama estatístico, integrados em textos sintéticos e dados numéricos. Geralmente utilizamos em jornalismo como complemento ou síntese ilustrativa de uma notícia. Nós chamamos de infografia. Isso nós percebemos muito, esse suplemento dentro de uma reportagem. O que nós chamamos de infográfico, que é também a infografia. Que é quando nós utilizamos aqui, nós temos uma reportagem, nós temos aqui uma notícia, um texto jornalístico, e não temos somente a linguagem verbal, nós temos também desenhos, como nesse exemplo aqui, ó, os benefícios da leitura. Exemplo, aqui ele coloca, exercita a saúde, que é um benefício da leitura, e logo após aqui essa frase, nós temos um cérebro aqui malhando, e isso aqui é um infográfico. É uma infografia, onde você ressalta o que você está dizendo, onde nós vimos que ele tem esse complemento, ele complementa a informação. Outro exemplo, aqui, os benefícios da leitura, desenvolve a criatividade. Aqui na lateral nós temos, olha só, a imagem de uma lâmpada, né, que representa a ideia. Livros estimulam reflexos, nós temos aqui a imagem de um livro, reduz o estresse. Então, para cada informação dessa reportagem, dessa notícia, desse texto jornalístico aqui, nós temos a infografia, nós temos infográficos, nós temos desenhos, gravuras e pode ser também fotografias que reafirmam essa ideia. Então, nós temos aqui um conjunto de uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, de modo a enfatizar, né, dando ênfase aqui nessa informação. Bem bacana, né, pessoal? Então, peguem um livro ângulo 3 de vocês, lembra a parte que eu falei, porque aqui não dá pra gente ver muito, até o livro de vocês ele é bem pequenininha, né? Só para que vocês consigam observar melhor. Nós temos aqui o exemplo de uma reportagem, olha só, onde é a Folha de São Paulo, Folhinha, que é um jornal a serviço da criança, e nós temos aqui o tema dessa reportagem. Para onde vamos? Imagens de crianças fugindo de seus países chocam, mas é preciso falar desse assunto. E aqui nós temos todo, né? Aqui nós temos, ó, o título geral, o subtítulo, nós temos a imagem, ó, aqui o infográfico, né? Nós temos toda a linguagem verbal e a linguagem não verbal aqui em forma de foto. E isso vai realçar ainda mais as informações que tem aqui nessa reportagem. E eu peço que vocês façam a leitura de toda essa reportagem, tá bom? Fazendo a análise do que está escrito com a imagem também, ok? A próxima, também uma reportagem, ó, que está na página 51, onde nós temos aqui também, ó, o título da reportagem, Chuva de Ideias. Nós temos aqui o subtítulo e temos aqui o discorrer dessa reportagem. E observe o quanto que foi criativo, né? A pessoa que fez essa reportagem, ele colocou também fotos, tá vendo? Ó, de crianças aqui na escola, de outras crianças aqui. Ele utilizou, ó, gravuras de gotinhas aqui, ó, chuva de ideias. Ele utilizou as gotinhas, né, representando aqui a chuva, com várias informações dentro dessas gotinhas também. Isso aqui contribui para que você entenda ainda mais o que ele está tentando tratar aqui nessa reportagem. Então, façam a leitura aí na casa de vocês dessas duas reportagens, tá bom? Bom, produzir uma reportagem é bastante trabalhoso, uma vez que a informação deve ser o mais completa possível e precisa espalhar-se por vários parágrafos ou por vários textos. No entanto, pode ser uma boa oportunidade para aprender mais sobre o assunto tratado
aqui nós vamos já dar a entrada, da porta de entrada para a nossa produção, que vocês deverão produzir uma reportagem. Vamos ler um pouco mais sobre reportagem. A reportagem deve sempre conter a descrição do fato, todas as versões das partes envolvidas, se possível a opinião de especialista, para que a sua reportagem seja bem embasada, bem fundamentada, que tenha mais credibilidade. É recomendável que antes de ir ao campo, o repórter estude o tema a que a reportagem se refere. O repórter aqui no caso serão quem? Vocês. Então, antes de escolher as perguntas sobre o que você quer falar, você vai aí estudar sobre esse tema para que você fique bem inteirado sobre o que você vai fazer. E nós temos aqui as etapas dessa produção da reportagem. A primeira etapa, vocês deverão escolher o assunto e o público-alvo. Você vai escolher um assunto e vai me dizer para quem que essa reportagem vai chamar a atenção. Quem que é o seu público-alvo? Segunda etapa é a definição do conteúdo. Para definir o que informar, ou seja, o conteúdo da reportagem, procure imaginar o que o seu leitor quer saber sobre o assunto. Em seguida, imagine perguntas que ele faria e que deverão ser respondidas pela reportagem. Anote pelo menos 4, ou se preferir, anote todas que lhe vierem à mente. Aqui vocês vão colocar o assunto da reportagem, o público-alvo, e aqui você vai começar a descrever o que você imagina que esse leitor desse público-alvo queira saber. Quais são provavelmente as perguntas que ele farão sobre esse tema. E essa é a nossa segunda etapa. Na terceira etapa é a obtenção de informações e produção dos textos, onde vocês vão, aquilo que eu falei, vocês vão se inteirar, ir atrás, né, de outras reportagens, outros assuntos, de especialistas que falam sobre esse tema que você escolheu, para que você tenha bastante informações, bastante conteúdo para a produção da reportagem de vocês. Na quarta etapa é a revisão desse texto e na quinta, o que nós chamamos de diagramação. Para produzir a versão definitiva da reportagem, o grupo seguirá as orientações do professor quanto ao tamanho do tipo de papel a ser utilizado. Eu trouxe também a fotinha de como que deverá estar essa diagramação. E o que é essa diagramação? A diagramação consiste em dispor plasticamente todo o material, textos, títulos, subtítulos, fotos, ilustrações, gráficos, legendas. Essa tarefa é realizada pelo editor de arte, pelo diagramador, que define como esses elementos vão aparecer na página impressa. Então, a diagramação é a forma como essas informações estão ali naquela folha, né? Onde colocar a foto, onde colocar a imagem, onde colocar o texto. Isso que é a diagramação. Nós temos aqui o editor, que é o responsável por uma determinada editoria, um determinado setor de uma publicação, e nós temos o diagramador, que é o jornalista que faz essa diagramação. É a pessoa responsável por alocar, né, dentro daquele espaço, daquela folha, a melhor forma de se colocar esses elementos. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um exemplo de diagramação. Você pode fazer em uma folha A4, você pode fazer em uma cartolina, um papel 40, a melhor forma que você vai achar que fique mais bacana, tá? Nós temos aqui, ó, o cabeçalho, a manchete, o subtítulo, é um exemplo de diagramação, tá bom? Vocês podem dispor da maneira que vocês acharem melhor. Foto 1, foto 2, notícia, um relato pessoal, um dado estatístico sobre esse tema, uma entrevista sobre esse tema, um depoimento sobre esse tema. Então aqui é um exemplo de diagramação. É um exemplo, é um suporte, né? Aqui é uma estrutura que vocês podem se embasar para fazer a reportagem de vocês, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula, acompanhe as redes sociais e Agenda Edu. Um abraço!